como o Anderson estava dizendo, hoje eu conheci algumas questões da Amazônia, não é? Dizem alguns que foi muito bem apresentado a um bom brasileiro, não é? Eu sei que o lancha balançou bastante. Além da lancha, teve algumas questões específicas daqui, né? Que foi um bom lugar, os meninos, o pessoal dos bravadores gostaram. Acho que todos que foram aproveitaram bem. Conheci a Amazônia, né? Um pedacinho dela, pelo menos. Diz o Bob que ainda tem mais alguns outros roteiros que ele quer que eu faça também. Vai ter oportunidade. Eu tive algumas experiências de barco já, e para me garantir nesta, né? Já tomei um remedinho logo na saída, não tive problema. Quando eu estava morando em Curitiba, um amigo desceu a Santa Catarina, fui com um grupo de amigos, e a intenção era pescar em alto mar. Nunca tinha feito nada parecido com isso. No máximo numa canoa bem pequenininha, no Rio Machado, aqui em Rondônia. Na época, isso em 88. A minha irmã morava ali, né? Então, nada mais do que aquilo. Mas um grupo de amigos me convidou, a gente foi então a Santa Catarina, pescar em alto mar. Eu lembro que saímos bem de madrugada e o dono do barco, o pescador lá, ele falou: olha, o mar não está bom. Se vocês quiserem, eu vou. Eu já estou acostumado. Mas está bem bravo. Adolescentes que éramos, né? Vamos para a aventura. Eu lembro que foram 3 horas mar adentro. 3 horas terríveis. Muito ruins. Era um barco relativamente grande, mas eram ondas enormes. Eu lembro que eram maiores que essa parede aqui. E aquela onda vinha e a impressão que dava que o barco ficava tão pequenininho que eu imaginava, né? Dessa vez eu não passo. E às vezes pegava o barco de lado e eu tinha aquela plena certeza. Virou. Mas ele passava. Às vezes pegava de proa e ele subia muito e descia, a onda passava muito rápido e quando ele descia, dava uma pancada na água tão forte. Foi bem tenso. A pescaria acho que ficou. A pescaria ficou para depois. Como eu não conheço o Rio, né, aqui o Rio Negro, onde nós fomos hoje, eu falei, para me garantir, deixa eu tomar um remedinho, né? Eu lembro que aquela primeira experiência não foi boa, não. Mas eu tomei um que não me faz dormir. Consegui aproveitar e não passei mal. Foi bom. Mas balançou muito. Isso balançou. Eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia comigo, o livro de Êxodo, capítulo 4. Livro de Êxodo, no capítulo 4. Aqui nós encontramos um momento na vida de Moisés bastante interessante. O título da nossa reflexão hoje é O Poder daqueles que não têm poder. É um paradoxo. É contraditório até. Porque na cultura onde nós estamos, no momento em que vivemos hoje da sociedade, o poder, não só no momento que vivemos, o ser humano sempre buscou poder. Sempre foi o alvo de muitos. O poder está relacionado com o prêmio, o objetivo. E ele se apresenta de muitas formas e alcança todas as pessoas. Por exemplo, para muitos o poder é a conquista, e por isso você vê essa indústria da estética. Porque o poder está relacionado a conquistar a aparência. E muitos valorizam esse tipo de poder. A mais bonita, a mais bela, e assim tem várias questões envolvidas. Para alguns está relacionado ao dinheiro e tantas outras questões, a liderança. Certa ocasião, um tipo de jornal conta de uma passagem que aconteceu com Muhammad Ali, um dos maiores pugilistas que já existiu. Num avião, num voo, nos seus voos,
passando por um momento de turbulência, a aeromoça passando, avisando, conferindo, todo mundo, estava tudo ajustado, o cinto bem apertado, porque estava numa turbulência razoável. E ela chegou a ele, né? E pediu, né, por gentileza, aperta os cintos. Ele disse: super-homem não precisa de cinto de segurança. A moça, muito esperta: mas super-homem não precisa de avião. Essa pequena tira, saiu no jornal já faz um tempo, trata um pouquinho da questão do poder, o senso de poder, de força. E como eu disse, alcança todos em diferentes áreas da vida. O ser humano está nessa busca de poder, de ter, de conquistar, de ser, de alcançar. E no fundo, é uma grande fantasia, uma grande ilusão. Porque eu nem sempre fui pastor. Estou como pastor no ministério pastoral, terminando agora 7 anos, começando o 8º ano. No dia do Jó estar aqui, eu mencionei, eu trabalhei no fórum, no judiciário já por 8 anos também. E lembro de um colega de trabalho que ele tinha uma ganância extraordinária de crescer, de ser, de uma série de coisas. E mesmo que fosse a mãe dele que estivesse na frente, ele não suportava, ele pisava em cima. Então o poder tem essa ilusão, porque o poder destrói famílias, as pessoas. O poder é um negócio esquisito. Mas quando a gente abre a Bíblia aqui em Êxodo capítulo 4, nós encontramos um poder diferente. É um poder que no fundo é invencível. Mas ele só existe quando você abre mão completamente de todo o poder. Você esquece. Capítulo 4 do livro de Êxodo, nós encontramos aqui um momento especial na vida de Moisés. Moisés é tido como grande líder. Mesmo hoje, para muitos, Moisés representa um homem forte. Alguns de vocês já tiveram oportunidade de ver pessoalmente, outros, nem que seja por gravuras. Michelangelo, por exemplo, quando faz a peça, a escultura de Moisés, ele o faz de uma forma extraordinária. É um homem de olhar penetrante, forte, poderoso, parrudo, que impõe só quando se olha. Um líder forte. Mas quando a gente lê Êxodo capítulo 4, quando olhamos aqui Êxodo capítulo 4, não é esse o homem que nós encontramos. Aqui nós encontramos um velho num canto, que tudo que quer é ser esquecido. Nada mais do que isso. Portanto, o chamado de Moisés aqui no capítulo 3 e 4, ele traz algumas lições bastante interessantes para nós. Se você observar capítulo 3, no verso 18, Deus se apresenta para Moisés e o chama, o convida a um ministério extraordinário, a ser um líder. E ali no capítulo 3, no verso 18, diz de forma bastante clara: você vai falar com essas pessoas, eles vão ouvir você, você vai tirar o meu povo do Egito. Deus dizendo, Deus falando, Deus colocando as questões para Moisés. Mas quando você chega no capítulo 4, no verso 1, nós encontramos assim: no entanto, Moisés previa uma dificuldade. Ele diz assim: eles não vão confiar em mim, não vão acreditar numa palavra sequer. Eles vão dizer: o Eterno apareceu a você? Que nada. Eu estou lendo na Bíblia a mensagem. Aqui Moisés apresenta a sua primeira desculpa, a sua primeira negação. No capítulo 3, Deus se apresenta para Moisés e diz de forma extraordinária como vai acontecer. No verso 1 do capítulo 4, ele diz: Senhor, eles não vão acreditar em mim. Não adianta ele lá falar, o povo não vai ouvir. O que Moisés está fazendo aqui é uma leitura dos fatos. Ele está observando a realidade das coisas, ele está fazendo uma análise muito precisa. Ele diz: o povo é incrédulo. Uma simples afirmação não vai movê-los, não vai mudá-los.
Afinal de contas, já são 400 anos onde Deus não fala através de ninguém. Além do mais, o Egito estava caçando Moisés. Como que eles vão me ouvir? Essa é uma desculpa social. E é muito comum a mim e a você. Nós fazemos muito isso. É aquela desculpa baseada nas pessoas. Nós olhamos as pessoas e começamos a avaliar e analisar e a perceber que as dificuldades que poderão surgir na nossa análise. Essa ideia de fazer trabalho missionário, sair, distribuir um folheto, mas eles vão me receber? Mas se eu convidar alguém para vir na igreja, ele pode dizer não. Mas puxa vida, ser diácono na igreja? Ah, não. Ir à frente? Mas as pessoas não vão me ouvir. Desculpas sociais. É uma análise que fazemos dos outros. É o que Moisés está fazendo aqui. Nós muitas vezes partilhamos dessa mesma incredulidade de Moisés. Mas o que Moisés está esquecendo nesse momento, que nós esquecemos também quando fazemos a mesma análise, é de que Deus é aquele que muda as circunstâncias. Vamos falar de Deus. Imagine que você parte de uma escala de circunstância de um pouco interesse para muito interesse, 0 a 10. Você pode estar num lugar onde não há interesse nenhum. E Deus pode mudar aquilo num piscar de olhos. Deus tem poder para fazer isso. Mas de acordo com a narrativa do capítulo 4, o problema de Moisés não é um problema para Deus. Quando você continua a leitura, no verso 2 em diante, Deus se apresenta para Moisés: Moisés, o que você tem na sua mão, Moisés? Cajado. Coloca no chão. Uma serpente. Pega de novo, Moisés. Cajado de novo. Moisés, põe a mão no seu peito. Branco, leproso. Moisés, põe a mão no peito de novo, Moisés. São. Moisés, eles vão acreditar, Moisés. A despeito da incredulidade de Moisés, Deus dá 3 provas para Moisés, para mostrar a ele que não é assim. Ele poderia ir. O fato é de que Moisés está olhando os fatos, e nem sempre o que é lógico é teológico. E às vezes a gente confunde essas coisas. O que não é lógico não quer dizer que é impossível. Só é impossível quando nós olhamos a nós, e exclusivamente para nós. Eu gosto muito de violino. Dos instrumentos, eu gosto mais das cordas. Das cordas, a minha preferência é o violino. É uma frustração, né? Porque eu não sei tocar. Até esses dias aqui na escola de música, fui me apresentado ao professor de violino. Ele me deu garantias de que em 4 anos eu arrisco alguma coisa. Isso é coisa dele, né? E uma vez lendo alguma coisa sobre violino, eu lembro de uma história que li sobre Paganini, que no mundo do violino é um homem. A história conta de que ele fez uma apresentação extraordinária e ao final da sua apresentação ele começou a arrebentar as cordas do violino e deixou uma só uma cordinha. Ele repetiu tudo aquilo de novo que ele havia acabado de fazer com todas as cordas. Qual foi a diferença? Aquela única corda estava nas mãos do mestre. Quem é você? Não importa, desde que você esteja nas mãos do mestre. Essa é a questão que Moisés estava esquecendo, e quando nós começamos a arrumar desculpas para Deus, é o que nós esquecemos também. Quando começamos a analisar as pessoas, as circunstâncias e as muitas dificuldades, nós esquecemos que Deus é quem está no controle, não nós. Esse é um momento importante. Mas apesar dos elementos, das provas que Deus apresenta para Moisés, olha o verso 10. Êxodo capítulo 4, verso 10. Moisés diz assim: Moisés apresentou outra dificuldade ao Eterno. Por favor, Senhor, eu não sei falar bem, nunca tive jeito com as palavras, nem antes nem depois de teres falado comigo. Eu gaguejo, eu sou inseguro para falar. Ele está dizendo: eu não sei falar.
Como que o Senhor quer que eu vá falar ao povo, falar ao faraó, mas eu não sei falar? Agora ele deixa a desculpa social, uma vez que Deus mostrou que as circunstâncias não fazem diferença. Faz diferença se ele estiver nas mãos de Deus. Agora ele usa uma desculpa psicológica. Ele olha para ele. Eu não consigo. Naquela semana que vim aqui ser apresentado, estava terminando a semana de oração dos jovens. E tiveram aqui vários jovens, não é? Desenvolvendo aqui à frente. Muito bom aquilo. E algumas vezes eu ouço uns e outros, né? Eu não vou lá não. Não digo aqueles que estiveram aqui, né? Mas de vez em quando a gente escuta isso, né? Eu não vou lá não. Eu não consigo. Eu não sei. Às vezes somos convidados para desenvolver algum ministério. Mas quando chega a época da comissão de nomeações, as funções da igreja, os ministérios da igreja, e às vezes somos apontados por uma questão ou outra, né? E não sei aqui, espero que aqui não exista isso, né? Mas em outras vezes por onde eu passei, logo surgem, depois do que apresenta o relatório, as indicações, vem as desculpas, né? Mas isso não é para mim não. Eu não sei o que fazer, não posso, não consigo. É o que Moisés está dizendo aqui. Quando nós começamos a nos avaliarmos, analisarmos a nós mesmos. Esta é uma desculpa baseada naquele conhecimento que nós temos de nós próprios. Essa é mais devastadora. Porque perdemos quem está fora de nós. O poder não tem que ver com as nossas habilidades. O poder tem que ver com a nossa disponibilidade. Essa é a grande chave. Não faz diferença muitas habilidades que eu tenha se eu estiver disponível, acessível a Deus. E você tem na Bíblia tantos exemplos, você tem na história tantos exemplos. Uma senhora, agora muito recente a nossa, Ellen Gold Harmon, não White ainda, Harmon. Quantos anos ela tinha? Que habilidade ela tinha? Mal a escola primária. Não tinha nem terminado a escola primária ainda. Olha o que fez. Não estou dizendo aqui que os habilitados não são úteis para Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Olhe, por exemplo, Paulo. Eu estou dizendo que poder não tem que ver com habilidades, mas com disponibilidade. Essa é a questão. Aqui no caso o problema está no foco. O foco de Moisés está um pouquinho desajustado. Ele apresenta um bom argumento. Talvez pudéssemos pensar, né, que se não for o definitivo, é um bom argumento. Senhor, eu não consigo, eu não sei o que eu vou fazer agora. Eu nem sei falar a língua dele mais. Moisés pensa que a sua eloquência está presa aos lábios. Mas existem tantas outras eloquências. Por exemplo, a eloquência do silêncio, a eloquência dos atos, a eloquência de um caráter. Ele esquece que Deus transforma o fraco em forte. O poder, deixa eu repetir, não tem que ver com habilidade ou inabilidade, mas tem que ver com a disposição, a minha disposição de estar nas mãos de Deus. Esse é o ponto-chave. O que sobra então de Moisés? Lembra que eu disse no início? Um velho, num canto, querendo ser esquecido. Completamente diferente daquela imagem que nós temos, né? De um líder poderoso, daquela escultura de Michelangelo extraordinária, de um homem forte, poderoso. Não é isso que nós encontramos aqui. Nós encontramos um homem já idoso, que está fugindo de Deus, se escondendo num cantinho e ali querendo ficar até o fim dos seus dias, nada mais do que isso. A questão é que Moisés não consegue se esconder. E Moisés então apresenta uma terceira desculpa. Olha o verso 13. Êxodo capítulo 4, no verso 13, diz assim: Moisés insistiu: Senhor, por favor, manda outro. Escolhe qualquer um. Menos. Eu sei que o Senhor tem poder, o Senhor já me mostrou, já provou, já acabou com todos os meus argumentos. Não tem problema. Escolhe qualquer um. Menos eu. Manda outro. Deixa quieto.
E algumas vezes nós fazemos a mesma coisa, né? Preferimos ficar sentadinho no banco. Tem tanta gente com força, né? Para encarar as missões difíceis, as lanchas e outras questões mais. Ou as missões urbanas, tem tanta gente com força. Deixa eu quietinho no banco aqui, está tão gostoso. Fazemos as mesmas coisas. A questão, quando você observa o texto e a continuidade aqui, o verso 14 ao verso 17, a dúvida aqui se torna desconfiança, que toma um ar de rebelião. E você vai perceber na leitura do texto que Deus fica irritado com Moisés nesta hora. A grande questão é que Deus não se dissuade assim, de forma tão fácil, e a despeito de todas as questões, Deus não desistiu. Deus tornou as coisas mais difíceis para Ele mesmo, mas Ele não desistiu de Moisés. E Ele forma aqui a dupla missionária mais estranha que a gente tem conhecimento. Porque a única coisa que Deus deu a Moisés foi Arão, seu irmão. E a dupla missionária é engraçada, né? Um tem 80 anos e um tem 83 anos. Consegue imaginar essa cena? Acho que aqui não temos, ou temos alguém próximo dessa idade. Acho que não tem ninguém próximo dessa idade não, né? Apesar de termos algumas pessoas de experiência aqui, acho que não estão nessa idade ainda não. Mas imagina, 80 e 83 anos, indo ao Egito, na casa de Faraó. Mas é o que Deus fez. Em lugar de escolher uma outra pessoa, e mesmo de mostrar mais milagres, Ele manda Moisés desse jeito, com a sua língua pesada. Então somente oferece a Arão. Ele torna as coisas mais difíceis. Ele forma aqui uma dupla, no mínimo curiosa. No entanto, este é o início da grande intervenção de Deus. É nesse momento que surge o grande líder. Moisés não apresenta mais desculpas, ele para de dialogar, ele para de reclamar, ele para de inventar questões. Ele simplesmente toma a rota da obediência, da disposição e se encontra nas mãos de Deus. Aqui começa a sua grandeza. Aqui começa então aquele homem que foi esculpido por Michelangelo. Aqui começa aquele que é o líder nacional de uma nação. Aqui começa aquele que é lembrado até nos dias de hoje como um grande líder, um dos homens mais poderosos dessa terra. Mas o poder de Moisés surgiu quando ele desistiu de qualquer forma de poder. Então simplesmente se colocou nas mãos de Deus. Quando ele simplesmente baixa a cabeça e começa a rota da obediência, desiste dos seus argumentos, das suas desculpas, e passa simplesmente a confiar. A gente pode aqui pensar em duas perguntas lá. Por que a escolha tinha que ser de alguém tão inadequado quanto Moisés? Por que a Bíblia simplesmente não esconde essa porção da vida de Moisés? A segunda parte, a segunda pergunta, é mais fácil nós encontrarmos respostas. O culto à personalidade, o culto ao homem era proibido em qualquer lugar, principalmente na cultura de Israel. Por isso não se esconde as falhas. Outro ponto importante aqui é de que não era Moisés, era Deus. A primeira questão é que Deus realiza seus propósitos através de pessoas comuns. Por isso, um chamado para um tão inadequado. Porque Deus não realiza seus propósitos por meio dos super-homens, mas de pessoas simples, desde que estejam disponíveis. Quando encontramos Moisés aqui no Êxodo capítulo 4, nós encontramos uma pessoa igual a mim e você, que apresenta desculpas, das mais variadas, que quando não tem mais desculpas, simplesmente não quer fazer, foge. Encontramos uma pessoa que não tem habilidades. Encontramos uma pessoa que, quando aprendeu a se colocar nas mãos de Deus, se tornou o maior líder da história. Alguém igual a mim e você. Com isso eu não estou aqui dizendo ou fazendo apologia ao despreparo, não é isso que eu estou dizendo. Lembra que eu disse? A questão não é habilidades, disponibilidade. Nós encontramos aqui a paralisia da análise.
ou quem sabe a confiança em nós próprios. Sucesso não tem que ver com a ação dos homens, a habilidade humana. O poder não tem que ver com isso, o poder tem que ver com a ação de Deus. Nós encontramos algumas pessoas que, não podendo confiar nelas mesmas, tendo consciência de quem são, elas escolheram confiar em Deus, estar nas mãos de Deus. Por isso são extraordinárias. E quando você vai a Hebreus capítulo 11, no verso 23, quero convidar você a ler esse verso, e com este encerramos a nossa reflexão desta noite. Livro de Hebreus, capítulo 11. Olha que interessante. Na verdade, começa um pouquinho antes, né? Mas assim o verso 23 diz: por um ato de fé, os pais de Moisés, após o seu nascimento, o esconderam por 3 meses. Eles perceberam a beleza do bebê e desafiaram o decreto real. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou os privilégios da casa real egípcia, preferiu a vida dura com o povo de Deus, em vez de se entregar à vida fácil de pecados. Preferiu o sofrimento no arraial do Messias, a riqueza dos egípcios, porque enxergava adiante, antecipando a recompensa. Por um ato de fé, ele virou as costas para o Egito, sem ligar para a fúria do rei. Ele tinha olhar naquele que ninguém pode ver e continuou firme. Por um ato de fé, ele celebrou a Páscoa e aspergiu o sangue da Páscoa em cada casa, para que o destruidor dos primogênitos não tocasse em ninguém. É interessante a descrição de Moisés aqui, não é? Muito bonita. Nada parecido com aquela descrição de Moisés de Êxodo capítulo 4. Mas essa descrição de Hebreus capítulo 11, no verso 23, só é possível quando você volta a Hebreus 4, verso 20, e você encontra Moisés pegando aquele cajado que Deus pergunta para ele: Moisés, o que você tem na mão? Lembram? E lá no Êxodo 4, verso 20 diz assim: Moisés pôs a sua esposa e seus filhos sobre um jumento e iniciou a viagem de volta para o Egito. Todo esse tempo levava na mão, o que levava na mão? O poder de Deus. A descrição de Hebreus 11, 23 só foi possível quando ele tomou nas suas mãos o poder de Deus. Que ao você sair para sua casa nesta noite, tem nas suas mãos o poder. Mas lembre,